Um fundo de investimento é uma forma coletiva de aplicar dinheiro. Funciona como um condomínio financeiro. Várias pessoas investem juntas e um gestor profissional toma as decisões de onde aplicar esse dinheiro. O objetivo é obter rentabilidade, diluir riscos e facilitar o acesso a produtos financeiros que, individualmente, seriam mais difíceis de alcançar. Ao aplicar em um fundo, você se torna cotista, ou seja, você compra cotas que representam uma fração do patrimônio total do fundo. Quando esse patrimônio valoriza, o valor da sua cota também sobe. E é assim que você lucra. Existem milhares de fundos diferentes no mercado brasileiro e cada um tem uma política própria de investimento. Alguns aplicam apenas em renda fixa. Outros misturam renda variável, câmbio, imóveis e até investimentos no exterior. Para organizar essa diversidade, os fundos são classificados por categoria, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Além da diversificação, os fundos oferecem outras vantagens práticas. Por exemplo, você não precisa acompanhar o mercado diariamente ou entender de economia para investir com estratégia. O gestor do fundo faz esse trabalho por você, tomando decisões com base em análise técnica, cenários macroeconômicos e oportunidades do momento. Em troca, o fundo cobra algumas taxas. As duas mais comuns são a taxa de administração, um percentual fixo anual sobre o valor que você aplicou, e, em alguns casos, uma taxa de performance que é cobrada quando o fundo supera um certo rendimento de referência. Também existem os tributos obrigatórios, como o imposto de renda, que segue uma tabela regressiva nos fundos de renda fixa e uma alíquota única de 15% nos fundos de ações. Mas é importante lembrar que fundo de investimento não é sinônimo de segurança. Tudo depende da estratégia do fundo e da competência da gestão. Fundos mais conservadores oferecem previsibilidade, enquanto fundos mais arrojados podem apresentar oscilações maiores, tanto positivas quanto negativas. No próximo bloco, vamos detalhar os principais tipos de fundos de investimento disponíveis no Brasil: renda fixa, cambial, multimercado, ações, imobiliário e internacional. Cada um tem características bem distintas e pode atender diferentes perfis e objetivos financeiros. Existem diversos tipos de fundos e a forma mais fácil de entender isso é pensar no que o fundo está comprando com o seu dinheiro. Cada fundo tem uma carteira diferente, ou seja, um conjunto de ativos. A primeira grande divisão está entre fundos que investem em renda fixa e os que vão para a renda variável, como ações. Vamos começar pelos mais conservadores, os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa aplicam o dinheiro dos cotistas em ativos como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e outros papéis de dívida. Em geral, são fundos mais estáveis e menos arriscados. Eles são indicados para perfis conservadores, ou para quem está começando e ainda não quer se expor muito. Mas atenção! Mesmo dentro da renda fixa, o risco pode variar. Alguns fundos investem só em títulos públicos bem seguros, outros compram debêntures, mais arriscadas. Por isso, sempre verifique a composição da carteira. A rentabilidade desses fundos costuma acompanhar o CDI ou a Selic e, em alguns casos, pode ter taxa de performance. Além disso, há sempre uma taxa de administração, que pode corroer parte do seu rendimento se for muito alta. Em muitos casos, a taxa é superior ao que você pagaria investindo por conta própria em um Tesouro Direto ou CDB, ou seja, conforto tem preço. Já os fundos cambiais são uma alternativa mais específica. Eles aplicam a maior parte do dinheiro em ativos ligados ao dólar ou a outras moedas estrangeiras. O objetivo é proteger o investidor contra oscilações cambiais. São fundos muito utilizados por quem quer se proteger de uma possível desvalorização do real ou tem algum tipo de exposição internacional, como viagens, negócios ou mesmo desejo de diversificar a carteira. Importante lembrar, fundo cambial não é para ganhar com o dólar. Ele serve principalmente como proteção. Se o dólar cair, o fundo perde valor. Se o dólar sobe, o fundo sobe. Portanto, ele deve ser visto como uma ferramenta de defesa e não como aposta de valorização. Ambos os tipos, renda fixa e cambial, costumam ter boa liquidez,
Mas é preciso observar o prazo de resgate, D+1, D+2, etc. E sempre confira as regras do fundo no regulamento e na lâmina antes de investir. Mesmo em categorias conservadoras, a gestão faz diferença. Os fundos multimercado são como uma caixa de ferramentas completa para o gestor. Ele pode investir em renda fixa, ações, moedas estrangeiras, derivativos e até commodities. Como o próprio nome sugere, são fundos que atuam em vários mercados ao mesmo tempo. Isso dá flexibilidade para o gestor montar uma carteira mais ousada, buscando oportunidades em diferentes cenários econômicos. Por isso, os multimercados costumam ter uma volatilidade maior do que os fundos puramente de renda fixa, mas também oferecem maior potencial de ganho. Existem desde multimercados mais conservadores, com foco em juros e câmbio, até os bem agressivos, que apostam em derivativos ou operam alavancados. É uma categoria muito usada por investidores que já saíram do perfil conservador, mas ainda não querem entrar de cabeça em ações. É também muito comum encontrar esses fundos em planos de previdência privada e carteiras recomendadas por assessores. Só que aqui vale o alerta. Leia a lâmina e o histórico de performance, porque nem sempre o fundo entrega o que promete. Já os fundos de ações são aqueles que investem pelo menos 67% do patrimônio em ações listadas na Bolsa de Valores. Eles seguem uma estratégia específica. Alguns focam em ações de dividendos, outros em empresas de crescimento, setores específicos, ou ainda em ações de baixo valor de mercado, as chamadas small caps. Esses fundos são para quem está disposto a enfrentar oscilações mais fortes. Afinal, a bolsa sobe e desce todos os dias, e isso impacta diretamente o valor da cota. Mas, em compensação, são os fundos com maior potencial de valorização no longo prazo, especialmente em ciclos de crescimento da economia. É comum que fundos de ações cobrem taxa de administração e taxa de performance, esta última geralmente sobre o que excede o Ibovespa. Isso significa que, se o fundo render mais que o índice de referência, o gestor ganha um bônus. Essa prática incentiva bons resultados, mas também pode gerar decisões mais arriscadas. Portanto, é essencial verificar se o fundo está entregando retorno superior ao Ibovespa no histórico e se a taxa faz sentido. Outro ponto importante: fundos de ações não têm cotas como nos multimercados e nos fundos de renda fixa, o que pode ser vantajoso para quem pensa no longo prazo. O imposto de renda só é cobrado no resgate, com alíquota de 15%. Em resumo, multimercado e ações são duas opções interessantes para diversificar a carteira, mas exigem mais paciência e sangue frio. Especialmente nos momentos de queda, é importante lembrar que a ideia aqui é pensar em médio e longo prazo. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita agora para curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda o YouTube a entregar mais vídeos como esse para você. Vamos começar pelos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Eles funcionam como uma maneira prática e acessível de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Ao investir em um FII, você se torna cotista de um fundo que aplica em imóveis comerciais, galpões logísticos, hospitais, agências bancárias, shopping centers ou até títulos ligados ao setor imobiliário. Esses fundos alugam os espaços ou recebem juros dos papéis e repassam o lucro para os cotistas, na forma de rendimentos mensais isentos de imposto de renda, desde que você seja pessoa física e siga as regras da Receita. Além da renda passiva mensal, os FIIs também têm valorização ou desvalorização das cotas na bolsa, conforme a oferta e demanda, os juros da economia e o desempenho dos imóveis. Por isso é importante acompanhar indicadores como vacância, inadimplência, tipo de contrato, setor, localização dos imóveis e a gestão do fundo. Os FIIs são negociados na B3 como ações e costumam ter valores acessíveis, o que os torna uma boa porta de entrada para quem quer renda passiva com imóveis, sem burocracia de aluguel, escritura ou impostos de IPTU. Só fique atento: renda mensal não significa estabilidade de preço da cota. As cotas podem cair, principalmente em períodos de juros altos. Então, o foco deve ser longo prazo
e diversificação entre setores. Já os fundos internacionais são fundos que aplicam parte ou todo o patrimônio em ativos fora do Brasil. Eles permitem ao investidor exposição ao dólar, ações americanas, títulos do governo dos EU, empresas globais ou até fundos internacionais, geridos por gestores renomados do exterior. Isso significa que, mesmo sem abrir conta numa corretora estrangeira, você pode investir em gigantes como Apple, Amazon, Google, Tesla, Coca-Cola, ou até seguir estratégias globais como setores de tecnologia, saúde, inovação e mercados emergentes. Tudo isso via um fundo listado no Brasil, com acesso em reais. Esses fundos são importantes para quem quer proteger parte do patrimônio da instabilidade brasileira e diversificar geograficamente. Quando o real perde valor, ou quando o mercado brasileiro está em queda, esses fundos podem até se valorizar. Mas atenção, fundos internacionais têm risco cambial. Se o dólar cair, o fundo pode cair também. Taxas administrativas maiores, por envolver gestores e ativos externos, e volatilidade, principalmente quando investem em ações lá fora. É importante entender se o fundo tem proteção, cambial, hedge, ou se você está realmente se expondo ao dólar. No fim das contas, tanto os FIIs quanto os fundos internacionais são ferramentas poderosas para montar uma carteira de investimentos mais robusta, com diversificação por setor, moeda e localização. O importante é entender o seu perfil e os objetivos antes de investir. Agora que você já entendeu os principais tipos de fundos de investimento, do mais conservador ao mais ousado, chegou a hora de aprender a escolher bem e evitar armadilhas. A primeira dica de ouro: não invista só pelo nome do fundo ou pela indicação do gerente do banco. Muitos fundos são vendidos como seguros ou rentáveis, mas escondem taxas elevadas ou estratégias que você não entende. Por isso, antes de aplicar seu dinheiro, sempre olhe. 1. Classificação do fundo. Verifique se ele é de renda fixa, cambial, ações, multimercado ou imobiliário. Cada um tem um risco diferente. 2. O objetivo do fundo. Alguns buscam superar o CDI, outros o Ibovespa ou índices do exterior. Isso afeta o comportamento e a expectativa de rendimento. 3. Histórico de rentabilidade. Veja o desempenho nos últimos 12, 24 ou 36 meses. Mas lembre-se, rentabilidade passada não garante futuro. 4. Taxa de administração. Alguns fundos cobram 1%, 2% ou até mais ao ano. Essa taxa é descontada diretamente da rentabilidade. Evite fundos com taxa alta e rendimento baixo. 5. Taxa de performance. Normalmente cobrada se o fundo superar algum índice de referência. Não é algo ruim, mas precisa estar clara no regulamento. 6. Liquidez. É em quanto tempo você pode resgatar seu dinheiro. Alguns fundos têm liquidez D+0, no mesmo dia. Outros D+30 ou até mais. 7. Gestora e patrimônio líquido. Prefira gestoras conhecidas, com bom histórico, e fundos que já tenham um volume razoável de patrimônio. Isso evita o risco de baixa liquidez ou encerramento do fundo. Além disso, lembre-se que fundos de investimento também pagam imposto de renda. A maioria segue a tabela regressiva de 22,5% até 15% sobre os lucros. Fundos de curto prazo e com liquidez diária ainda sofrem a tal da come-cotas, que antecipa parte do imposto a cada 6 meses, maio e novembro. Se você quiser praticidade, gestão profissional e diversificação automática, os fundos são ótimos aliados, mas eles não são todos iguais. Por isso, vale comparar com CDBs, Tesouro Direto, ações ou ETFs antes de decidir. Para quem está começando, a dica é: comece com fundos simples, bem avaliados e com taxas baixas. Conforme sua confiança crescer, você pode testar outros tipos, como fundos internacionais, multimercado ou FIIs. Aí um último ponto importante: fundo não é garantia de lucro, ok? Todo investimento tem risco. O segredo está em conhecer, comparar e equilibrar sua carteira. E claro, não investir tudo em um lugar só. E aí, gostou do vídeo? Se você chegou até aqui, parabéns! Você já sabe mais do que muita gente sobre fundos de investimento. Se esse conteúdo te ajudou,
compartilha com quem ainda confunde fundo com poupança. E segue o canal Planilhas em Champagne.